Varginha, interior de Minas Gerais, janeiro de 1996. O céu estava limpo naquele início de madrugada. Dona Oralina de Freitas estava no sítio onde ela e o marido, seu Eurico de Freitas, moravam e cuidavam há pouco mais de 2 anos. Às margens da BR-491, as horas passavam tranquilas como em todos os dias na zona rural de Varginha, até que um barulho vindo de fora interrompeu a rotina. Era cerca de 1h da manhã quando o silêncio foi rompido com a correria desenfreada do gado ao redor da casa. Dona Oralina imediatamente correu para ver o que se passava do lado de fora. Entre todas as ameaças possíveis, ela jamais poderia imaginar o que perturbava os animais. Era comprido, né? Uns negócios mexendo, mas era comprido. E cobria tudo, né? De fumaça, ia passando. Em seguida, ela chamou o marido para ver se ele via o mesmo que ela. Era uma fumaça clara, sabe? Ela nem sabia que era um objeto porque não tinha outra. Se fosse num lugar que tinha serração, assim, que não serra, né? Aí você falar de uma serração que tivesse. Mas estava uma noite bem clara, assim, bem vazia, perfeito. O casal só deixou o pasto quando perdeu o vulto de vista. Segundo eles, o objeto seguiu em direção à rodovia Fernão Dias rumo à cidade de Varginha. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. As datas se misturam no início desta história atípica. O depoimento do casal só veio à tona algumas semanas após o ocorrido, e em seus primeiros relatos, eles não tinham certeza da data do avistamento. Com a repercussão do caso, o relato do casal se uniu à data de todos os principais acontecimentos do que viria a ser conhecido como o caso Varginha. Segundo os ufólogos que pesquisaram a história, os primeiros sinais de algo estranho no céu de Varginha aconteceram por volta do dia 13 de janeiro, quando o piloto paulista Carlos de Souza contou ter visto um objeto com as mesmas características relatadas pelo casal no que seria a manhã do dia 13. O piloto tinha certeza da data porque seguia para o interior de Minas Gerais, onde participaria de uma demonstração de voo de ultraleve com amigos. Ainda na rodovia Fernão Dias, viu o objeto passando e aparentemente caindo em algum ponto entre a cidade de Varginha e a vizinha Três Corações. Souza entrou em uma estrada vicinal para ver se encontrava e até ajudava na queda do que parecia ser um dirigível. Ao chegar ao local, no entanto, se espantou ao ver que o exército e a polícia militar já cercavam os destroços daquele objeto indefinível. Pedaços cinzas do que parecia ser metal se espalhavam por todo o terreno. Ele não viu nenhuma vítima. O piloto contou ainda que foi rispidamente convidado por um dos soldados a se retirar do local. Não devia falar nada do que tinha visto. A ordem, no entanto, foi descumprida. O relato de Souza se encontra nos livros dos ufólogos Ubirajara Rodrigues e Marco Petit. Manhã de 20 de janeiro de 1996. O telefone dispara na sede do Corpo de Bombeiros de Varginha. Um animal estranho estaria rondando a mata que divide os bairros Jardim Andere e Santana. As ligações se repetem, assim como as denúncias. Os moradores estão assustados. O que se sabe daquela manhã foi relatado por um civil e um militar da reserva para os ufólogos do caso. Bombeiros foram vistos rondando a tal mata. Logo depois, um caminhão da Escola de Sargento das Armas, a ESA, estaciona no local. A sede da escola militar não fica longe, na vizinha Três Corações. Soldados adentram o mato. As 2 testemunhas ouvem 2 tiros, que na definição do militar seriam de um fuzil. Logo depois, os militares saem da mata, 2 deles carregando sacos. Ainda segundo o relato das testemunhas, em um dos sacos havia algo de grande volume que estava imóvel. No outro, algo de mesmo volume se mexia. Ambos foram colocados no caminhão da ESA, que seguiu para um destino desconhecido.
Automóveis, tanto da instituição quanto do Corpo de Bombeiros, seriam vistos no local por incontáveis testemunhas. Na tarde daquele sábado, se desenrolou o episódio mais importante do caso, que o tornou conhecido como ET de Varginha. Kátia Andrade Xavier, de 22 anos, e as irmãs Liliane Silva, de 16 anos, e Valquíria Silva, de 14 anos, teriam visto a criatura enquanto atravessavam um terreno. Segundo as meninas, era por volta de 3 horas da tarde, quando as três voltavam para casa. Elas fariam o trajeto de sempre, mas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Andere e Santana. Quando passavam próximo a um muro, ao lado de uma oficina, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Olharam na mesma direção que ela e viram uma criatura agachada. Com o grito, o ser virou a cabeça para elas e as encarou por alguns segundos. Era marrom, a cor, né? Era baixinho, estava agachado, mas era baixo. Era assim, eu tinha a impressão assim, que era uma coisa assim, muito mole, entendeu? Apesar de eu não ter posto a mão, né? Mas você olha assim, a hora que eu olhei, eu vi que era uma coisa assim, bem mole. Sabe, com a pele lisa, os olhos vermelhos, que olhou pra nós. Foi coisa assim, rápida. Você bateu o olho e falar, é assim, pronto, entendeu? E é isso, mas não tinha como ser humano, nem ser um animal. Conta Kátia. As irmãs completam dizendo que havia manchas parecendo veias na pele e algumas protuberâncias na cabeça da criatura. Tinha os olhos vermelhos, umas coisinhas no corpo, pareciam umas veias. Tava abaixadinho no cantinho, com a mão no meio da perna, agachadinho lá no muro. Afirma Valquíria. As três saíram correndo desesperadas. Ainda olharam mais uma vez para trás, mas a criatura continuou como estava. Elas seguiram para a casa das irmãs. A mãe delas estava em uma loja vizinha e correu ao encontro das meninas. Eu falei assim, mãe, eu vi o capeta. Nossa, minha mãe ficou apavorada, né? Aí ela falou assim, se apareceu pra vocês, vai aparecer pra mim. Relata Liliane. Com a mãe, elas voltaram ao local da aparição não mais que 25 minutos depois. Não encontraram mais nada, apenas um cheiro horrível que não souberam descrever o que era. Um pedreiro que trabalhava próximo ao local teria dito que os bombeiros já tinham levado aquele bicho estranho. Com medo de ficar, elas foram embora dali o mais rápido que puderam. Já no final da tarde, um forte temporal atinge a cidade. No meio dessa chuva, 2 policiais à paisana se encharcavam, enquanto tentavam fechar o vidro do carro. A dupla, que era da inteligência da polícia militar, estaria em missão no entorno do Jardim Andere. Supostamente, deveriam observar qualquer movimento estranho no local. Após a chuva, Marco Eli Xerezi passou em casa com o parceiro para trocar a roupa molhada. Na saída, avisou a família que iria retornar tarde. A noite deveria ser longa. O que se sabe desse episódio está nos livros dos principais ufólogos do caso Varginha. Por volta das 8 da noite, o carro dos policiais seguia pela rua Benevenuto Braz Vieira, a mesma em que as meninas teriam visto a criatura, quando o parceiro freou bruscamente. Algo estranho teria passado em frente ao veículo. Xerezi saiu atrás do vulto. Sem preparo para aquele tipo de operação, teria pegado a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. A criatura foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para um posto de saúde da cidade, que não quis fazer o atendimento. Em seguida, os policiais se dirigiram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala inteira da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Durante os dias que se seguiram, moradores e funcionários dizem ter visto uma grande movimentação de carros do Exército,
dos bombeiros e viaturas nos 2 hospitais da cidade. Segundo relatos, a criatura teria sido transferida de um para outro, onde também uma ala inteira teria sido isolada por cerca de 2 dias até que o ser que estava ali fosse removido do local. No entanto, os representantes das instituições sempre negaram qualquer envolvimento com o caso. Na época, as justificativas para a movimentação do exército e bombeiros no local foram da exumação de um corpo que precisou de vários legistas e um cortejo de oficiais até o parto de uma mulher anã. Já os ufólogos acreditam que ao menos 2 criaturas foram capturadas naquele dia, mas cogitam a possibilidade até de mais seres, já que a movimentação do exército teria começado mesmo antes do dia 20, como relatado por testemunhas que viam comboios da instituição entre Varginha e Três Corações, além do avistamento da suposta nave caindo na região. De Varginha, os seres teriam sido levados para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde também teriam ficado isolados em um setor do campus. A universidade nunca confirmou a história. Procurado, o Exército Brasileiro afirmou que determinou a abertura de processos investigatórios sobre o fato nos anos de 96 e 97. Tais procedimentos resultaram na instauração de um inquérito policial militar, o qual foi encaminhado à auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, em Juiz de Fora, e que o assunto foi encerrado com a conclusão do inquérito. A instituição acrescentou ainda que não há documentos que tratem sobre assuntos de ufologia nos arquivos do Exército Brasileiro. Marco Eli Xerezi morreu no dia 15 de fevereiro de 1996, com apenas 23 anos de idade. Até hoje, a família não teve uma justificativa oficial para o que causou a morte do policial. Segundo consta no livro de Ubirajara Rodrigues, logo após a captura, o policial se submeteu a uma cirurgia com um médico militar para remover uma pequena pústula. Em seguida, ele teria tido febre e reclamado de dores em diversas partes do corpo. O depoimento de um dos médicos responsáveis por tentar salvar a vida de Xerezi afirma que todos os exames foram feitos e não foi possível encontrar a causa para a infecção. O policial simplesmente não reagia aos medicamentos. Pelos exames, seu sistema imunológico desaparecera, mas nunca se soube o que teria causado isto, já que nenhuma doença ou vírus foi detectado em Xerezi. Ele passou por 2 hospitais, mas não resistiu e morreu de uma infecção generalizada de causa desconhecida. No laudo apresentado, o diagnóstico da morte estava em branco. Durante todo este tempo, as 3 meninas que teriam visto a criatura nunca afirmaram ser um extraterrestre. Não definem o que era, porque dizem que não sabem o que viram. Nas incontáveis entrevistas que deram sobre o caso, sempre relataram o que viram da mesma forma. Após 20 anos, continuam afirmando o que viram naquele 20 de janeiro de 96. Agora, neste janeiro de 2016, seu Eurico e Dona Oralina voltaram ao local onde tudo começou. Hoje, somam 61 e 57 anos de idade, respectivamente, e desde 2008 não trabalham mais no sítio. Às margens da rodovia, de onde é possível ver a propriedade, os dedos de Dona Oralina indicam o mesmo caminho que o objeto fez em seu trajeto. Naquela época, o casal não imaginava o que seriam extraterrestres. Seu Eurico ainda se refere aos ufólogos como os que sabem disso. Dona Oralina continua afirmando que só pode confiar no que os seus olhos viram. Fala, eu não acredito, que acredito quem vê, né? Vê, não acredito.